E a semana já começou com uma polêmica, mais uma polêmica, entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, a partir de uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, onde ele analisou e criticou a atuação do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ele utilizou a palavra genocídio nessa sua crítica e isso foi o suficiente para causar mais um atrito entre dois dos três poderes da República. É sobre isso que eu vou conversar com vocês agora, só que antes disso, como de praxe aqui no canal, eu queria te pedir para se inscrever no canal, queria também pedir que você ative o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos e ajudando o nosso canal a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois é, e a definição do que vem a ser genocídio foi estabelecida em 1948 pela Organização das Nações Unidas a partir de uma assembleia onde foi aprovada a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Haja visto que na Segunda Guerra Mundial populações judaicas foram dizimadas pelo nazismo em toda a Europa. E eu queria colocar para vocês um ponto importante em relação ao conceito de genocídio, tanto no ponto de vista jurídico como no ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista jurídico, o ponto de partida é essa convenção da ONU. E a partir dessa convenção da ONU, a definição de genocídio é a seguinte: na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então note que a primeira providência da convenção é exatamente definir o que vem a ser genocídio. E o que a imprensa, a grande imprensa nacional, em alguns segmentos, está fazendo é tão somente ler essa definição inicial de genocídio para dizer que o que está sendo feito no Brasil não é genocídio. Ou seja, eles estão no campo da superficialidade da análise do que vem a ser genocídio. Mas a convenção estabelece ainda o seguinte: pode ser genocídio matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo ou efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Então veja que a própria definição jurídica a partir da Convenção da ONU sobre o que é genocídio mostra que genocídio não significa matar toda uma população. Genocídio não significa exterminar toda uma população. O genocídio ele tem uma definição mais ampla, na qual você, a partir de atos que induzam o extermínio de uma parte de uma população ou de um grupo nacional, étnico ou religioso, você está sim cometendo genocídio. Nessa perspectiva, eu queria mostrar para vocês o amparo legal que existe no Brasil em relação a essa convenção da ONU. Acompanhe aqui comigo. Ainda em 1952, aqui no Brasil, o Decreto 30.822, de 6 de maio de 1952, promulgou essa convenção da ONU para a prevenção e a repressão do crime de genocídio. Basicamente, esse decreto, que foi um decreto assinado por Getúlio Vargas, homologou a utilização dessa convenção da ONU para tipificar o crime de genocídio no Brasil. E aí eu queria dizer para vocês que 147 países do mundo, inclusive o Brasil, homologaram essa convenção nos seus países e tornaram-se signatários dessa convenção. Mas eu queria avançar um pouquinho mais na legislação brasileira que tipifica o crime de genocídio. Acompanha bem aqui comigo. A Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956, define e cria as punições para o crime de genocídio. Note mais uma vez que essa lei, inclusive, é uma lei de Juscelino Kubitschek, da época do governo Juscelino Kubitschek, e ela tipifica logo no seu artigo 1º que quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso, está cometendo o crime de genocídio.
Nesse sentido, matar membros de qualquer desses grupos é genocídio. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros de quaisquer desses grupos é genocídio. Submeter intencionalmente quaisquer desses grupos a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial é crime de genocídio. Adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio de qualquer desse grupo e efetuar transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Note que basicamente essa lei também transcreve o trecho da Convenção da ONU que define o que é genocídio. E aí eu quero chamar exatamente a atenção para as alíneas B e C do artigo 1º dessa lei. Releia comigo aqui essas duas alíneas. Comete crime de genocídio quem causar lesão grave à integridade física ou mental de membros de quaisquer desses grupos e submeter de forma intencional membros de quaisquer desses grupos a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial. Pois bem, na medida em que nós temos prefeitos, governadores e presidente da República que, quando empossados, juram cumprir a legislação e a Constituição sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, esses gestores do Executivo, desde o âmbito municipal ao âmbito federal, devem sim adotar medidas de proteção à população contra os inimigos que se apresentam à sua integridade física, no caso, a atual pandemia de Covid-19. Na medida em que um presidente da República se omite de montar estratégias com a sua equipe de governo de enfrentamento à doença, lava as mãos para o problema, dizendo que todo mundo vai ter que pegar a gripezinha, que todo mundo vai se molhar nessa chuva, ele está se omitindo de proteger a população e está, assim, submetendo de forma intencional vários grupos nacionais à exposição a uma doença que é potencialmente letal. E isso, na minha análise, só tem um nome: é genocídio, sim. Então vejam agora qual foi a frase do ministro Gilmar Mendes, que é o objeto de toda essa polêmica. Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer: a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas, é preciso dizer isso de uma maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso pôr fim a isso. Então veja que a fala do ministro Gilmar Mendes foi muito clara. Foi na direção antagônica a uma fala do presidente que disse que o Supremo Tribunal tinha dado a atribuição para o enfrentamento à pandemia apenas a estados e municípios. E eu já mostrei aqui em outro vídeo que não é assim. A decisão do ministro Marco Aurélio Mello foi dizer que estados e municípios têm atribuições concorrentes à atribuição da União no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Isso quer dizer que União, estados e municípios devem agir conjuntamente, concorrentemente, em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Isso não excluiu de maneira alguma as obrigações da União no enfrentamento a essa grave pandemia. De outro lado, a fala do ministro Gilmar Mendes também joga luz sobre um fato, o fato da militarização do Ministério da Saúde. Depois que o ministro interino, Pazuello, assumiu o ministério, ele limpou o Ministério da Saúde de todos os técnicos com formação específica nas suas respectivas áreas e que vinham montando as estratégias de enfrentamento dessa pandemia e de outras doenças, militarizando. Hoje são mais de 30 militares da ativa dentro do Ministério da Saúde, inclusive o ministro interino. E aí, quando o ministro Gilmar Mendes diz que, na verdade, o Exército está se associando a esse genocídio, é que a gestão desastrosa do Pazuello à frente do Ministério da Saúde, com os índices da pandemia de Covid-19 no Brasil subindo às alturas, de forma a fazer com que grupos nacionais, por essa omissão, por essa falta de estratégia do governo federal, estão morrendo, ele diz que o Exército estaria, então, se associando a esse genocídio perpetrado
pelo governo Bolsonaro, que na visão do próprio presidente, todo mundo tem que pegar a doença, 70% da população tem que adoecer, morrendo muita gente. E ele diz que todo mundo algum dia realmente vai morrer. Ou seja, aí, juridicamente, para mim, há elementos mais que suficientes para demonstrar o crime de genocídio e para demonstrar, fundamentalmente, o crime de responsabilidade quanto ao descumprimento da legislação brasileira por parte do presidente da República. E aí, do ponto de vista acadêmico, é possível também tipificar o que é genocídio e classificar os tipos de genocídio. A classificação mais aceita hoje é de um professor armênio, um sociólogo armênio, chamado professor Dadrian, e eu vou colocar aqui para vocês qual é a classificação de genocídio para a gente finalizar esse vídeo. O professor Dadrian diz que há 5 tipos de genocídio, que é o genocídio cultural, aquele em que um povo erradica a cultura de outro. O genocídio latente, que é aquele que é o resultado do efeito colateral de uma ação que não tinha a intenção original de ser genocídio, mas que causou o genocídio. O genocídio por vingança, que é aquele em que um grupo majoritário pune um grupo minoritário que não quer adotar suas ideias. O genocídio utilitário, que é aquele que visa eliminar uma população em todo ou em parte para controlar suas terras ou recursos econômicos, e o genocídio positivado, que é aquele quando o genocídio é uma política de Estado, é o que aconteceu, por exemplo, no Estado nazista de Hitler. Pois bem, nesse sentido, eu acredito que a classificação do professor Dadrian enquadra o governo federal brasileiro em pelo menos 2 tipos de genocídio. O genocídio latente, que é aquele em que a postura do governo originariamente não tinha a intenção de causar genocídio, mas que ao final causa o genocídio, é o que está acontecendo atualmente. O governo quer que todo mundo pegue a doença e isso vai causar o extermínio de uma boa parte da população de pobres e da população de idosos do Brasil. Se tudo ocorrer como o governo quer, que é 70% da população contrair a Covid-19, os idosos e os pobres desse país é que serão alvo da mortalidade elevada da Covid-19 e uma boa parte dessas populações nacionais estarão exterminadas e aí terá sido caracterizado o crime de genocídio. Também as políticas do governo em relação a populações indígenas que fazem com que madeireiros, pecuaristas invadam reservas indígenas para se apropriar das terras indígenas e para explorar os seus recursos naturais, se enquadra em um outro tipo de genocídio tipificado pelo professor Dadrian, que é o genocídio utilitário. Eu espero, portanto, que eu tenha podido fornecer ferramentas a vocês para compreender um pouco melhor, saindo da superficialidade da análise do que é genocídio por alguns jornalistas brasileiros e entender um pouco melhor do ponto de vista jurídico e acadêmico o que é genocídio e se o atual governo incorre ou não nesses crimes hediondos, porque são crimes contra a humanidade. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, forte abraço e até a próxima.